Sejam muito bem-vindos a mais um programa Radiologista de Alta Performance. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui. Meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e eu dedico aqui o meu trabalho a ensinar radiologistas e residentes de radiologia a dominarem a tomografia na emergência. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e delicado até emocionalmente, né? Que é aquela sensação que a gente tem quando termina a residência e pensa assim, será que eu vi tudo o que eu precisava na residência para dar plantão com segurança? Então, se você já se perguntou isso, saiba que você não está sozinho e muitos de nós, ao terminar a residência, a gente sente aí um frio na barriga ao encarar os nossos primeiros plantões sem a supervisão direta de um staff. E a gente vai abordar hoje justamente essa insegurança pós-residência, como ela surge, o impacto, né, que ela pode ter aí na sua vida profissional e principalmente o que você pode fazer para você superar esse medo aí de dar plantão com segurança e com confiança. Então agora já curte aqui este perfil, curte o nosso canal e já segue aqui, se inscreva também no nosso canal para você não perder os outros vídeos, né, ou lives que a gente também faz aqui e dá as dicas valiosas aqui para você aproveitar melhor a sua carreira de radiologista, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente pensa, né, que a gente reflete, né, é assim, se você sente aí que a residência não te mostrou tudo, né? Você tem essa sensação, acho que todo mundo tem essa sensação de que a residência não mostrou tudo que a gente precisava para dar um plantão e a gente tem medo de plantão. Então, será que você sente isso? Será que você também tem esse sentimento de que a residência não entregou tudo o que você precisava para dar um plantão com segurança? Essa dúvida ela vai corroendo você aí por dentro, né? E principalmente nos radiologistas recém-formados, né? Aqueles formados aí há 1 ano, 2 ou até 3 anos, tá? Você pensa assim, será que eu vi casos suficientes? E se aparecer algo totalmente novo para mim que eu nunca tenha visto, né? Vamos entender da onde que vem aí esse sentimento. Radiologia é uma especialidade muito vasta, ela entra aí, né, em todas as subespecialidades. Então, mesmo após os 3 anos aí de residência que você passa, até quem faz R4, né, 4 anos de residência, é basicamente impossível você ver tudo, né? Não tem como você ver tudo, impossível. Então sempre vai ter aquela patologia rara ou aquela variação anatômica que não cruzou o seu caminho durante esse treinamento, né? E na residência a gente costuma ter o quê? Uma rede de segurança. Lá é muito quentinho, né? Ali a gente tá num lugar confortável, né? Então a gente tem colegas, a gente tem professores, preceptores, todo mundo ali para discutir o caso com a gente, né? Então, não sei se estava ruim aqui o áudio. Você tem toda essa estrutura para discutir casos. Aí muitas vezes ali os casos mais críticos, né, aqueles casos mais complexos, eles são discutidos ali em conjunto com o staff que vai revisar tudo antes de você dar aí o seu laudo final. Então, de repente, acaba a residência e é você e você no mesmo plantão. Não tem mais ninguém para você discutir. E a responsabilidade ali é toda sua, né? E aí acontece aquela pressão interna, né? A gente, médico, nós somos os nossos maiores críticos, né? E aí você pensa, eu não posso errar, né? Uma vida pode depender do meu laudo, e aí você começa a se cobrar de forma intensa, né? E essa cobrança interna, ela pode ser paralisante quando você não tem certeza absoluta daquilo que você está fazendo, né? Então, dependendo do serviço que você fez residência, talvez você não tenha rodado em todas as subespecialidades com a devida profundidade, né? Então, por exemplo, você pode ter visto muito músculo esquelético, pouca emergência, por exemplo,
pouca medicina interna, pouco tórax, pouco abdômen, você fez ali talvez pouca neuroradiologia, né? Então é natural que a gente tenha lacunas, né? E reconhecer essas lacunas já é o primeiro passo. Você precisa ter muita consciência de que você tem lacunas e que essas lacunas elas precisam ser preenchidas. Alguns serviços vão ter mais lacunas, outros menos, né? Então não existe serviço perfeito, né? Então algum serviço vai ter as suas lacunas, né? E o que acontece também é exposição limitada, né? Então, dependendo do serviço que você fez residência também, você não tenha visto muitos casos, digamos assim. Além de você não ter tido a profundidade que deveria ter, você também não viu uma quantidade, né, de casos mínimo que te trouxesse segurança. E aqui eu vou contar uma situação real que eu mesmo vivi quando eu fui dar aí os meus primeiros plantões, né, para ilustrar aí um pouco esse problema, né? Então eu me lembro que nos meus primeiros plantões, um dos meus primeiros plantões aí como radiologista titular, né, como radiologista, né, só tinha eu lá no plantão, tinha lá uma suspeita, olha só, um caso relativamente simples hoje, um caso banal hoje, né? Mas quando a gente é recém-formado, tudo simples fica complicado, né? Então era lá um cálculo, né, uma suspeita de ureterolitíase e tinha lá essa suspeita desse cálculo ureteral. O urologista, né, ligou, né, e queria saber, né, se tinha de fato um cálculo obstruindo aquele ureter ou se era um flebólito aquilo ali, né? E aí eu olhei e realmente era difícil, né, diferenciar as duas coisas. Pelo menos ali naquele momento eu achava que era difícil diferenciar as duas coisas. Hoje talvez eu não achasse tão difícil assim, né? Mas naquele instante tinha um outro médico me pressionando, né? Não de forma proposital, mas ele queria de fato uma resposta rápida, natural, de um pronto-socorro. Mas eu tinha ali uma pressão e uma pressão em cima de um caso que era relativamente simples, né? E aí eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que dizer se era flebólito ou se era pélvico, ou se era cálculo, né? Então eu sabia que a conduta que o colega ia tomar ali, né, dependia da minha resposta, né? E eu senti um pouco de frio na barriga ali, porque eu falei, cara, eu aprendi isso na residência, eu sei ver as coisas, né? Mas será que eu consigo aplicar agora, né? Sob pressão, parece que você esquece as coisas. E aí eu já tinha visto, né, alguns cálculos / flebólitos, obviamente todo mundo viu, isso é um negócio muito comum, né? Eu lembrava, né, quais são as dicas aqui, quais são os pontos-chave que eu preciso para poder diferenciar um cálculo de um flebólito aqui. Eu sabia disso, né? A gente sabe, né, que o cálculo ali é mais denso, o flebólito pode ter uma área um pouco mais radiolucente. A gente sabe também que o flebólito, né, se a gente olha em volta, a gente não vê parede nenhuma, não vê densidade de partes moles, porque não tem ureter em volta, então aquilo ali é um flebólito, e quando é cálculo, né, a gente vê parede em volta daquela calcificação, então aquilo ali identifica pra gente parede de ureter, então a gente é mais um reforço. Eu sabia tudo isso, né? Você fala, você podia fazer exame com contraste, né? Pede ali uma fase excretora, né? Mas eu nem passou pela minha cabeça aquilo ali na hora, né? Tava uma puta pressão, né? Eu tinha que tomar decisão, né? E eu precisava saber. Eu falei, se eu falar que isso aqui é cálculo, né, o cara vai entrar nesse paciente, ele vai fazer um procedimento invasivo. E se eu falar que é um flebólito, ele vai dar alta para esse paciente aqui. E se for um cálculo, eu falei que é um flebólito, o paciente vai obstruir, vai perder esse rim, né? Então, olha só a dúvida que ficava ali, né? E eu tava, né, naquela situação, e aquilo me fez perceber claramente o tamanho do desafio que eu tinha ali, né? Eu tava inseguro, né? Eu não tinha ninguém para segurar na mão, eu não tinha staff que eu pudesse chamar ali naquela situação, né? E eu tinha que tomar a minha decisão pelos meus próprios meios, né? E aquilo foi muito complicado para mim, aquilo foi muito difícil para mim, né? Apesar de um caso ser simples,
quando você se submete a uma pressão e não tem ninguém para falar para você, não, cara, isso aqui é um cálculo, claramente é um cálculo, claramente é um flebólito, né? Parece que tudo desaparece da sua frente, né? Só uma palavra amiga, né? Uma, uma, uma mensagem que você manda, né? E uma outra pessoa te responde, não tinha ali, né? Simplesmente estava sozinho, né? E aí, o que acontece se você não supera essa insegurança? Como isso vai afetar você? Como isso vai afetar os seus pacientes, né? Então, você já ouviu falar nesse termo pânico no plantão, né? É um termo, né, que às vezes algumas pessoas usam, né? Muitos médicos recém-formados, eles relatam, né, um verdadeiro pânico, né, de ir pro plantão sozinho. Não é frescura, né? Não é frescura, é uma ansiedade, né? Uma ansiedade intensa, até com sintomas físicos, né? Com taquicardia, insônia, né? Não dorme na noite anterior, né, fica pensando, né, no que pode acontecer, e alguns, aí é o problema, né? Alguns chegam até a evitar esses plantões, né? Fala assim, não vou dar plantão, né? Não consigo, não vou dar plantão, ou prefere fazer um plantão sempre que tenha 2 pessoas para poder, né, dividir ali. Só que isso vai limitar muito você. Se você não der plantão, né? E plantão aqui eu não digo só noturno, tá, gente? Tô falando de plantões de dia, tá? Durante o dia você vai fazer períodos que a gente chama de plantão, né? Um período de manhã ou um período de tarde, né? Então a sua vida vai ser essa, né? Você como radiologista, você vai dar laudo de emergência, não tem como você não dar laudo de emergência, impossível, tá? Não tem como você falar, não vou dar plantões, você pode falar, não vou dar plantões noturnos, tudo bem, pode chegar numa fase da vida que você não vai mais trabalhar à noite, beleza, que você não quiser, né? Mas durante o dia também é plantão, você vai dar, né? Não tem como você não dar esses plantões, hein? Basicamente impossível, a não ser que você vá trabalhar só numa agenda de ultrassom, fazer só exame eletivo, que vai, né, naturalmente limitar muito o seu campo de atuação, né, e limitar aí os seus ganhos financeiros. Não é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você faça tudo, né, tudo que a radiologia proporciona, né. Então você precisa dominar aí os exames que caem num plantão de emergência, tá? E aí o medo de você errar, acontece o quê? Faz com que você demore muito, né? Por cada exame. Você olha 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque você não tem segurança, tá? Porque você não tem certeza se aquilo ali que você está olhando é aquilo mesmo, se não tem mais alguma coisa que você está deixando passar. Enquanto você fica ali hesitando, o paciente espera, o colega, o clínico ou cirurgião também está esperando, aí você atrasa uma intervenção que eventualmente era urgente, né? E você acaba chutando, né? Ou acaba indo na sua impressão inicial sem ter muita certeza. Aí você dá um laudo precipitado, você leva o paciente a procedimentos que eventualmente são desnecessários e o pior é você deixar, né, o paciente de tratar alguma coisa que seja grave, né? Então imagina você laudar ali, igual eu falei, laudar um flebólito achando que é um cálculo e o paciente não ir para uma cirurgia invasiva ou dizer que é um cálculo e é um flebólito e o paciente vai para uma cirurgia desnecessária, né? Que ele vai ser sedado, que ele vai fazer uma anestesia, às vezes não tinha nada ali, né? Então ele vai se submeter a um risco que ele não precisaria, tá? E aí viver nesse estado de alerta, né, direto, né, dia após dia, vai cobrar um preço aí na sua saúde mental. Cada plantão aí seu vai virar um martírio antecipado. Você vai terminar o seu plantão exausto, o seu período exausto, não só fisicamente, né? Porque se você deu plantão noturno porque você não dormiu, porque você ficou pensando nos casos que poderiam ter vindo e não vieram, e mentalmente drenado, né, pela tensão. E com isso vai minando aí a sua paixão pela profissão. Você que estava admirado pela radiologia começa a questionar que talvez a radiologia não é para mim, né? Será que eu fiz ali a escolha certa? Porque, de fato, você pode colocar muita pressão em cima ali do seu dia a dia, né? E aí, curiosamente, né, esse medo da insegurança, ele faz com que essa insegurança começa a fazer com que a gente fique mais isolado, né? Você começa a ter vergonha de admitir que você
não sabe alguma coisa. Muitos vão evitar ligar aí para um colega quando deveriam, né? Você teme ser julgado quando você pode parecer que você é incapaz, né? Se você ficar pedindo muita ajuda. Então você começa a sofrer calado, né? Aí você tenta resolver tudo sozinho a qualquer custo e isso vai aumentando a sua sensação de insegurança, de solidão, e é um ciclo vicioso que não acaba nunca, tá? Então, se você não fizer nada por isso, você vai começar a perder as oportunidades. As oportunidades boas, elas vão começar a passar pela sua frente, você não vai pegar nenhuma, tá? Então, evitar trabalhar aí, não vou trabalhar então em pronto-socorro, não vou trabalhar dentro de hospital, eu vou ficar em lugar mais tranquilo, vou ficar só trabalhando em clínica, que não tem caso complexo, e vai deixando, né, de ganhar experiência em áreas importantes, né, que talvez você conquistasse remunerações melhores, cargos melhores, né? Então, sempre você precisa ser o mais versátil possível na radiologia. Se eu pudesse te dar uma dica aqui, né, seja o mais versátil possível, ou seja, faça de tudo. Você não precisa ser subespecialista em tudo, você não precisa ter um R4 de cada coisa, né? Escolhe um R4, faça um R4, né? Seja muito bom em uma subespecialidade, mas tenha domínio de todas as outras. Você precisa ter domínio das outras, porque muitos lugares, né, vão pagar melhor a radiologistas que são mais versáteis, né? Ele vai fazer exames que pagam melhor, né? Ele vai fazer agendas que necessitam que se faça determinados tipos de exame, que são agendas, por exemplo, de ultrassom melhores, né? Ou então períodos em que você precise laudar determinadas coisas que outras pessoas não laudam, mas você lauda, né? Então, seja versátil, porque você vai ter boas oportunidades aí, tá? Então, se você for se restringir, não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo, poucas coisas vão sobrar para você. E aí você vai entrar naquele ciclo de frustração, de falar, a radiologia não presta, é ruim, paga pouco, paga ruim, paga médio, né? Você vai ficar sempre reclamando, mas é porque você não foi atrás de fechar as lacunas que foram deixadas na sua residência, tá? Então deixa eu voltar lá na história, né, que vocês eu não terminei a história, né? Eu comecei, vocês perceberam, eu não terminei a história, vocês devem estar curiosos aí. Então, lá naquela história do plantão com o urologista, né, eu tava tenso, né? Eu com o telefone ali na mão, o cirurgião tava esperando, do outro lado da linha eu tinha que dar uma resposta naquele segundo para ele, né? E meu cérebro ficava ali correndo em 1000 direções e eu falava assim, se eu errar, né? E o paciente vai pagar por isso, se eu errar, né? Se eu demorar, o colega vai perder a confiança em mim, né? Não sabia se eu ia ficar ali, né, por um longo período, se aquele colega ali sempre estaria pedindo exame para mim, né? Já vou entrar aqui e já vou, né, minar a confiança de um colega, né? E o que você não pode fazer é minar a confiança dos solicitantes, né? Senão daqui a pouco eles vão falar assim, daquele radiologista ali eu nem leio laudos, aquele cara ali eu nem vou ver, porque ele é muito inseguro, porque os laudos dele não são bons, ele não bate o martelo, ele não tem certeza. Então você começa a minar a sua própria confiança, porque ela já está sendo minada perante os outros colegas, tá? E aí nesse momento, né, quando tava aquela pressão, respirei fundo, né, revisei ali os critérios que eu aprendi. Veja, são poucos critérios, são poucas coisas que você precisa aprender para você tomar uma decisão, tá? Então eu lembrei, né, que os flebólitos eles estão ali mais laterais, né? Os cálculos estão um pouco mais centrais, eles podem ter um centrinho claro. Então eu fui olhando todas aquelas características que eu fui lembrando, né? E concluí que aquela calcificação era um cálculo mesmo que estava no trajeto do ureter. Eu segui o ureter e o ureter estava passando exatamente naquela topografia ali. Tava difícil realmente, mas eu falei, não, isso aqui
é cálculo, né? E não estava dilatando o sistema. Porque quando está dilatando o sistema coletor é muito fácil, né? E não estava, tá? Dilatando o sistema coletor. E aí eu olhei isso aí, procurando aqueles sinais, e aí eu tomei a decisão e passei a resposta. Eu disse que era um cálculo e que não era um flebólito, dei minha opinião com convicção, né? Mesmo ali inseguro, suando frio, eu dei a minha resposta para ele e felizmente, né, estava certo, era um cálculo mesmo, tirou o cálculo, tudo certo, né? Mas aí eu fiquei pensando, e se eu não tivesse certo, né? E se eu tivesse cometido ali um erro grave por insegurança ou por falta de conhecimento, né? Então a adrenalina passou, aí, né, eu fiquei mais tranquilo, mas eu não queria ficar à beira, né, dos nervos, de um ataque, né, de nervos, se a gente pode falar assim, né, em todos os plantões. Será que vai ser sempre assim, né? Então eu precisava fazer algo para que eu me sentisse mais segurança, né, em cada plantão que eu desse. Não, tem que ter um jeito aqui de eu passar. Eu sei que eu preciso de experiência, mas eu preciso ter alguma coisa aqui para que eu tenha mais segurança para laudar esses exames, né? Porque não vai dar para viver desse jeito, né? Então, o que que você pode, né? Então, fazer, se você está passando por isso, o que que você pode fazer hoje para você se sentir mais seguros nos seus plantões? E a boa notícia é que existe uma solução, né? Óbvio que existe uma solução para essa insegurança. Ninguém sai da residência sabendo tudo. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O importante é como que você lida com isso a partir de agora. Então vamos falar de alguns caminhos para você superar esse desafio. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que aceitar que aprender é um ato contínuo, tá? A medicina não vai acabar quando terminar a sua residência. Muito pelo contrário. É aí que vai começar de verdade o seu aprendizado independente, tá? Sem nenhuma muleta. Então, primeiro, mude a sua mentalidade. Em vez de você se culpar porque você não sabe algo, você encara isso como uma oportunidade de aprendizado. Então, cada dúvida que aparecer é um tema para você estudar e para você dominar. Não viu tudo na residência? Vê agora, tá? Vá atrás, corre atrás do seu prejuízo, tá? Identifique os seus pontos fracos. Número 2. Número 1, aprender é um ato contínuo, né? E número 2, identifique os seus pontos fracos. Pegue e faça ali uma autoanálise sincera de quais as áreas você se sente mais seguro. Será que é caso de emergência, por exemplo? Será que é AVC? Será que é trauma musculoesquelético? Será que é abdômen agudo? Né? Liste esses tópicos que te causam arrepios, que te causam frio na barriga, quando você pensa que pode cair aí no seu plantão. Então lista esses casos que te dão arrepio e essa será a sua lista de estudos, tá? Esse guia de estudos. Então se você começa a perceber que você tem um monte na sua lista, tem um monte de casos, por exemplo, de emergência, você tem que entender que você precisa fechar essas lacunas para você trabalhar na emergência. Na verdade, qualquer período que você der de método axial, você vai laudar a emergência. Não tem como você separar isso. Tem como você levantar a mão e falar assim, eu laudo, mas eu não laudo caso de emergência. Você não vai ser contratado em lugar nenhum, basicamente vai ser assim, tá? Então você precisa dominar a emergência. Você pode não dominar as outras áreas, né? Porque sempre vai ter um subespecialista para absorver aquele exame, mas a emergência pressupõe-se que qualquer radiologista sabe e domina, tá? Estudar de forma direcionada. Número 3, estudar de forma direcionada. De posse desta lista que você criou, você vai montar um plano de estudo focado no que importa, por exemplo, para dar um plantão. Não adianta você ficar estudando detalhe ultra fino que nunca vai cair numa emergência, por exemplo. Você tem que priorizar o essencial, tá? Então, por exemplo, se o seu objetivo é dominar a tomografia de emergência, que é o carro-chefe da maioria dos períodos e plantões, concentre-se naquelas patologias mais comuns e não só nas mais comuns, nas mais perigosas, naquelas que matam o paciente, naquelas que podem matar
o paciente. É aí que você precisa concentrar os seus esforços. Se você fosse pensar numa eu só vou fazer uma coisa, uma única coisa. Se você fosse pensar numa única coisa para fazer, pensa qual seria essa única coisa e faça essa única coisa. Isso vai fazer com que você tenha uma sensação de segurança muito maior, porque você está dominando, você está priorizando o que é essencial. Você está priorizando aquilo que pode matar o paciente, por exemplo, num turno em que você vai laudar muita emergência, tá? E treine o seu olhar para olhar muitas imagens, tá? Então, treino do olhar para você evitar o erro de percepção é treinar as suas imagens. Então, hoje em dia você tem um monte de fonte, né? Você tem aí livro de emergência radiológica, você tem artigos, tem curso online, você tem grupos de estudo e você tem as redes sociais, né? O Instagram. Então, fica a dica, né? Eu tô lá no Instagram sempre postando casos do meu dia a dia, né? No meu perfil. Então, lá, por exemplo, é um lugar que você pode treinar, né, essas imagens, né, de emergência. Então, se você não sabia onde pode ir, clica lá e me segue que você vai treinar o seu olhar ali, tá? Busque uma mentoria, busque um apoio, tá? Uma mentoria que eu digo aqui é um apoio, né? Lembra que eu falei que na residência você tinha lá um suporte? Então você pode recriar isso agora, nesses seus primeiros anos, né, em que você ainda está inseguro, em que você ainda precisa desse suporte, né, mesmo depois de formado. Então, conecte-se, né, com colegas mais experientes do que você, tá? Participe de comunidades médicas, não tenha vergonha de tirar as suas dúvidas, mande mesmo as dúvidas e às vezes um conselho rápido ali por uma mensagem com um colega que pode esclarecer algo que travaria você sozinho. Então, se possível, tenha sim uma pessoa, um mentor, né, que pode ser um ex-professor seu, que pode ser um colega, né, aí que trabalha junto com você, pode ser até um cara que é um especialista, né, de outra área. Então, não sei, alguma pessoa em que você possa contar, em que você tenha abertura, né, em que ela te dê de fato abertura para você discutir casos complicados, tá? Educação continuada, né? Então não adianta, né? Você tem que ali investir aí em curso de aperfeiçoamento, em pós-graduações, se for o caso, né? Isso não é admitir que você é incapaz, pelo contrário, isso é mostrar que você está comprometido com a sua excelência, tá? Então eu, por exemplo, né, depois de plantões desafiadores, eu fiz R4, né? Eu fiz R4 de mais um R4 de geral, né? Então rodei lá, né, em todas as subespecialidades depois, em outro serviço diferente do meu, no caso eu fiz o R4 geral lá no Einstein, depois eu fiz R4 de abdômen, depois eu fiz R4 de intervenção, então vamos você fazer um monte de R4 para sair fazendo igual eu fiz. Mas hoje tem outras formas de você fechar essas lacunas suas que você tem, né? E organize esse conhecimento todo de forma sistematizada. Sistematizar as avaliações de cada exame, isso não só me deixou mais seguro, como acabou me levando a fazer com que eu sentisse a necessidade de compartilhar isso com outros colegas, né? Então, eu percebi que muitos passavam pelos mesmos perrengues que eu, né? E eu decidi compartilhar isso, né, que eu faço aqui, né, semanalmente aqui na internet para tentar ajudar essas pessoas, tá? Então talvez para você funcione, sei lá, uma pós-graduação, né, ou às vezes só um curso, né, online intensivo, né, resolva o seu problema, tá? Ou às vezes até você só consultando aí sites ou sites que tem bancos de imagens e tal, também já seja suficiente para você, tá? Então, se você, por exemplo, sempre teve receio de laudar em angiotomografia da aorta, porque você tem medo de não saber, porque você tem medo de, vou perder uma dissecção, vou perder um aneurisma, um endolique, né, se for um pós-operatório de cirurgia endovascular, né? Então, busque ir atrás desses exames de forma proposital, tá? Então, revise todos os casos que você tiver aí possíveis de laudar as anjos, né? Pega as anjos, laude, no início vai ser mais lento, peça ajuda para outros colegas, que isso aí vai destravando você, vai liberando você justamente nessas áreas em que você tem lacunas
de aprendizado, déficits de aprendizado, tá? E cuide da sua mentalidade, tá? A confiança também tem que vir de dentro de você. Durma bem antes do plantão, né? Não passe véspera estudando, né, com tensão. Deixa eu ler as coisas antes aqui para não passar perrengue. Isso não vai funcionar, tá? Isso não funciona, nunca funcionou, tá? Então, controle a sua ansiedade, né? Tem que pensar nesse contexto todo para você dominar isso, né, com mais facilidade, tá? E você já pensou aí, por exemplo, como é dar um plantão com segurança? Como você vai se sentir quando você finalmente confiar no seu taco durante os plantões? Imagina comigo aí um futuro próximo, né? Se você seguir esses passos, buscar esse algo a mais que você sente falta. Você vai chegar confiante, né? Entra no hospital ali confiante, sabendo que aquele frio da barriga não existe mais. Você vai sentir ali talvez um friozinho saudável, mas principalmente você vai pensar, não, eu tô pronto. Se cair o caso X, se cair o caso Y, eu sei o que eu vou fazer, eu já vi isso antes. Pelo menos eu sei aonde buscar a resposta, tá? Às vezes você não sabe, mas você sabe onde busca a resposta. Então, você veste o avental, vai para a sala de laudo, cabeça erguida, você não está escondido. Agilidade e precisão, né? Então, um conhecimento mais sólido e um conhecimento recente na sua cabeça, seus laudos vão fluir com muito mais facilidade. A consequência disso é que você vai produzir mais. Então, se você ganha para produção, você vai ganhar mais, né? Então, além de fluir melhor, você vai ganhar mais dinheiro, né? Fazendo essas coisas. Então, o resultado disso tudo é que você vai acabar economizando tempo e vai ser muito mais preciso nos seus diagnósticos, tá? Respeito dos colegas, tá? Então, lembra que o urologista lá estava impaciente esperando a minha resposta, né? Agora imagina a confiança que ele né, agora, né, e outros colegas passam a ter em você quando você está ali dominando o que você faz, né? Se você, né, bate na mesa lá e fala, não, é isso, pode seguir com a conduta, porque é isso aqui que você vai encontrar quando você abrir a barriga do seu paciente, por exemplo, quando você fizer o seu procedimento, é isso que você vai encontrar lá, tá? O melhor de tudo é tranquilidade mental. Tá? Então, aquele momento pós-plantão, né? Você não vai ficar mais se martirizando, pensando, ai meu Deus, será que eu vi tudo naquela tomografia? Será que eu errei? Né? Será que eu poderia ter feito diferente? Não. Você vai ter muita clareza de que você fez absolutamente tudo o que você poderia fazer em cada exame que você laudou. Então, esse peso na consciência não vai ter mais, né? E você não vai ter mais dúvida. Tá? Então, você pode aí descansar bem a cabeça depois de cada plantão. Crescimento profissional, né? Obviamente que isso tudo vai fazer você crescer de forma absurda, de forma profissional, tá? Então, você às vezes vai pegar um plantão num hospital maior, talvez você faça parte de equipes, né, grandes, né? Talvez você vire referência em determinado tipo, né, de exame, né? Então as portas começam a se abrir, né? Você pode ser convidado para dar aulas, para chefiar setor, para coordenar algumas coisas, coordenar protocolos, coordenar serviços, né? Porque você demonstrou domínio técnico, né? A primeira coisa é essa, né? Eu tenho outros soft skills para você chegar a esses cargos, obviamente, mas o domínio técnico geralmente é o principal, né? O seu é a primeira coisa que vão conseguir ver de você, né? O domínio técnico, né? Então, iniciativa sempre de aprender, né? Então, isso abre portas e faz você crescer profissionalmente e você vai estar orgulhoso de você mesmo, né? Então, nada vai pagar aí a sensação de você perceber o quanto que você evoluiu, tá? Então, você vai lembrar daquele médico recém-saído da residência, morrendo de medo de tocar a mão, de atender um telefone, né, de noite, né, quando chega alguém pedindo alguma dúvida para você ou pedindo para você laudar algum exame, e agora você está muito orgulhoso de si porque você domina aquilo que você faz, tá? Então você vai pensar, nossa, caramba, olha onde eu cheguei, né? Hoje eu dou conta, né? Hoje eu faço realmente a diferença nos plantões, eu ajudo a salvar realmente vidas com os meus laudos,
tá? E esse orgulho, ele não é arrogância, ele é uma satisfação merecida, porque você dedicou e venceu o seu próprio medo, tá? Então, gente, chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria recapitular aqui a mensagem principal para vocês, que é normal sentir que você não viu tudo na sua residência. Provavelmente você não viu tudo mesmo, tá? Isso não é um sentimento, é realidade, tá? E ninguém viu, não é você só não. Você, eu, todo mundo. Eu não vi até hoje, né? Tô com mais de 10 anos de radiologia, mais de 15 de formado. Eu não vi tudo, óbvio que não vi tudo. Vi bastante coisa, mas não vi tudo. Tá? Ninguém viu, nem o cara mais experiente de todos. Tá? O importante é entender que isto não define você como um mau profissional, apenas mostra, né, que você tem espaço para crescer. E crescer dá trabalho, tá? Dá trabalho, mas vale muito a pena, tá? Você precisa de algo a mais, sim, tá? Essa é uma realidade. É óbvio que você precisa de algo a mais. E não tem vergonha nenhuma disso. Pelo contrário, você reconhecer essa necessidade já vai diferenciar você de quem acha que sabe tudo, tá? Essa humildade é que vai levar você à excelência, tá? Então, hoje eu discuti para você como você identifica essas lacunas, né, de conhecimento, como você busca conhecimento de forma direcionada e como você pratica isso. E a conclusão inevitável é que eu espero que você tenha chegado junto comigo à conclusão de que depende de você tomar uma atitude, tá? Se você continuar parado aí, no medo, nada vai mudar, tá? Mas se você decidir buscar aquele livro, aquele curso, aquele colega, aquele mentor, você já começa a mudar aí o seu futuro nos seus plantões, tá? Então, quando pintar aí um caso desafiador no plantão, você quer estar se sentindo da mesma forma que antes, inseguro, torcendo para dar sorte, ou você quer estar preparado, estar confiante, sabendo que você fez tudo que estava ao seu alcance para você chegar ali naquele ponto pronto. Eu sei qual é o caminho que eu escolhi naquela noite que eu estava na dúvida. Isso transformou a minha carreira. E você vai escolher qual o caminho, tá? Se você achou esse conteúdo útil, então salve esse vídeo para você relembrar e para mandar para algum colega que também esteja passando por esta mesma insegurança que você passa, tá? Então vamos espalhar esse conhecimento para a gente ajudar uns aos outros. Não esqueça de deixar aqui para mim nos comentários a sua experiência, a sua dúvida, a sua dor, o que mais causa incômodo para você quando você vai dar um plantão aí, ou se você já não tem mais insegurança, por acaso está vendo esse vídeo, o que causava insegurança para você quando você começou aí na sua carreira, que eu vou ler e eu vou tentar ajudar você no que eu puder. E claro, me siga para mais dicas de radiologia de emergência. E juntos a gente vai dominar a radiologia de emergência e acabar com esse pânico no plantão. Muito obrigado pela atenção e pela participação de todo mundo. Estou muito feliz de ter dividido aqui essas histórias aqui, estratégias com você. E até a nossa próxima live. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Conte comigo.